Olá, bom dia, graça e paz nesse sábado lindo que o Senhor fez para nós. Estamos aqui juntos, aqui é a Sabrina Trombim. Mais uma vez estamos aqui para mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Todos os dias estamos juntos nessa jornada, lendo, meditando na palavra de Deus. Então você pode entrar, pegar a sua Bíblia aí, pega a sua caneta, marca texto, para anotar e não perder nada daquilo que o Senhor tem para falar conosco nesse dia de hoje. Amém? Vamos estar orando? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, porque nós deitamos e dormimos, acordamos e confiamos em Ti. Confiamos que o Senhor está cuidando de nós e de todas as coisas à nossa volta, Senhor. Pai, o Senhor é um Deus que conhece o nosso coração e sabe exatamente o que nós precisamos. Por isso eu oro para que o teu Espírito venha por meio dessa leitura de hoje, por meio dessa palavra, falar aos nossos corações de forma personalizada, segundo aquilo que cada um precisa, que o Senhor ministre aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo conduza essa live, essa leitura, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Bom dia, bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Dona Neuza. Muito bom ver vocês aqui. Vamos lá? A gente está em 1 Samuel. E ontem a gente viu Saul desobedecendo a Deus. Apesar da sua religiosidade, ele foi alguém que desobedeceu a Deus. Escolheu honrar o povo antes de honrar ao Senhor e se mostrou alguém muito preocupado com a sua posição diante das pessoas e não importando muito com o fato de que Deus disse que não estaria mais com ele. Meu Deus. E aí a gente viu que Samuel, então, deixou ele e diz aqui que nunca mais Samuel o viu até a sua morte. E agora a gente vai para 1 Samuel, capítulo 16, eu vou deixar fixado aqui, para vocês acompanharem. E o título é Samuel unge Davi rei. O Senhor disse, né, que já tinha escolhido um outro rei. O Senhor disse a Samuel, você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Gente, imagina aqui, né? Se está escrito isso, que o Senhor chamou a atenção de Samuel. A gente viu aqui no capítulo 15, que Samuel ficou muito frustrado ao ouvir que o Senhor tinha se frustrado, né, com Saul, e diz aqui que ele clamou a noite toda. E agora aqui no começo do capítulo 15, olha só o que o Senhor fala para Samuel. Você já lamentou o suficiente, chega agora. Deu de chorar por essa pessoa. Deu de chorar. Né? E às vezes o Senhor está falando isso para a gente também. Às vezes a gente está lamentando por algo que o Senhor já disse que não. Que o Senhor já disse que deu. Deu. Vamos em frente. Obedeça agora a direção que o Senhor tem, a nova direção. E foi isso que ele falou para Samuel. Vamos lá, Samuel. Agora eu quero que você pegue uma vasilha com óleo. Olha só, uma vasilha com óleo. Uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé. Então, lá foi ele. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu, leve um novilho com você e diga, vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Gente, esse capítulo é sensacional. Veja que o Senhor dá uma estratégia para Samuel. Olha só que interessante. Deus nos dá a estratégia, Ele nos protege. Ele nos protege, Ele nos dá a estratégia para fazer aquilo
que ele nos chamou para fazer, né? Porque se ele fosse simplesmente com o encargo de dizer que iria ungir um rei, Saul poderia ficar sabendo e matar ele. Mas daí Deus diz: pegue o novilho e diga que você foi oferecer um sacrifício. Verso 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Olha, o povo tinha medo de Samuel, viu? Vocês lembram, né, da última vez ali o que ele fez, né, com aquele rei? Cortou a cabeça, picou ele. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então, Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza, é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Uau! Marca aí, gente, esse versículo. Ele é bem famoso, né? Muitas pessoas conhecem. Marca aí, ó. 1 Samuel 16, verso 7. Agora, verso 8. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Gente, imagina, né? A minha imaginação vai longe. Imaginando eles, né? Meio que num desfile, todos em fila, chegam à frente. Olha como eu sou forte. Né? Por quê? Porque Saul era alto, diz, né, que ele era alto e forte. E a gente leu também aqui, ó, no final do verso 14, fala que Saul, sempre que Saul via um jovem forte e valente, logo convocava para seu exército. Então, o ministério de Saul estava pautado na aparência e na religiosidade. No ministério de Saul, as pessoas tinham que ser muito boas naquilo que fazia. Elas tinham que ter uma aparência, né, de força, de beleza. Mas, assim como o próprio Saul tinha, mas tinha perdido a essência. Tinha perdido a essência, o Senhor tinha se apartado. O coração não estava com o Senhor. A casca por fora era muito bonita, mas por dentro, né, como diz no Evangelho, Jesus falou para os fariseus: sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. E aí aqui se revela isso, quando o Senhor diz a Samuel: Samuel, não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. E todos os filhos vieram e foram rejeitados. Verso 11. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Uau, meu Deus! Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este. Levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio
veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Uau, sensacional. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos para o verso 14. Davi serve na corte de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: um espírito maligno, enviado por Deus, está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um bom músico para tocar harpa sempre que o espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. Está bem, respondeu Saul. Encontrem alguém que saiba tocar bem e tragam-no para cá. Um dos servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé de Belém sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra, e tem bom senso. Também é moço de boa aparência e o Senhor está com ele. Então, Saul enviou mensageiros a Jessé para lhe dizer: envie-me seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé enviou Davi a Saul, e com ele mandou um jumento carregado de pão, um cabrito e uma vasilha de couro cheia de vinho. Davi se apresentou a Saul e começou a servi-lo. Saul gostou muito de Davi e o tornou seu escudeiro. Então, Saul enviou uma mensagem a Jessé pedindo: deixe que Davi continue a meu serviço, pois estou muito satisfeito com ele. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa. Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. Uau! Gente, olha só que sensacional como que Deus tem as suas estratégias, né? Porque ninguém sabia. Deixa eu falar aqui primeiro. Ninguém sabia que Davi tinha sido ungido, somente a sua família. Saul não sabia. Saul chama ele de pastor de ovelhas. Saul nem sabia da existência dele. Saul veio saber da existência dele por meio do seu servo, mediante a uma necessidade que surgiu na sua vida. Então, mas Davi estava lá. Davi estava lá, escondido, cuidando das ovelhas, afiando a sua ferramenta. Lembra que a gente falou aqui, gente, lá no capítulo 13, da importância de a gente afiar as nossas ferramentas, nos afiar nos nossos dons, porque vai chegar um momento de precisar usar as armas que Deus nos deu. E nós precisamos estar prontos para esse momento. E aí, Deus, o Espírito do Senhor sai de Saul, ele permite que um espírito maligno venha atormentar, porque o Senhor, ele não faz nada mal. Deus não faz nada mal, mas ele permite que algumas coisas aconteçam para corresponder aos seus propósitos. A gente vê isso também lá no livro de Jó. E aqui também com Saul. Então, essa foi a oportunidade de Davi vir para o palácio e estar próximo de Saul, para ali ser também, de uma certa forma, treinado, conhecer a realidade daquele lugar para a posição que dali, anos à frente, ele iria ocupar. O Senhor, ele trabalha de forma muito intencional. Ele chama pessoas, mas ele capacita pessoas também. Há um tempo, há um processo, assim como na vida de José, quando José teve o sonho, levou muito tempo para se cumprir. Mas nesse tempo, a gente viu todas as fases que foram necessárias José passar para poder chegar à posição a qual Deus tinha designado para ele. E da mesma forma, a gente vai ver aqui com a vida de Davi. Agora nós vamos para o capítulo 17. Incrível, né, gente? Então, olha aí para sua vida e pensa assim: Senhor, o Senhor está me preparando para quê? Essa situação toda que eu estou passando aqui na minha vida, mas eu achei que eu ia estar lá, que eu ia estar fazendo isso, que eu ia estar fazendo assado. Há um processo necessário.
Às vezes o Senhor nos coloca em lugares para sermos ali treinados, capacitados. É só um lugar de passagem às vezes, mas vai forjar o nosso caráter, vai nos equipar para a posição que lá na frente o Senhor vai nos colocar. Capítulo 17. Golias desafia os israelitas. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, com o vale entre eles. Então, Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu, e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Deixa eu marcar aqui, gente. Verso 12. Jessé envia Davi ao acampamento de Saul. Então aqui a gente viu uma situação de guerra, um confronto, né? E uma afronta também, né? A gente viu aqui essa afronta desse gigante. Lembra que a gente leu que existia gigante? Eles não tinham eliminado todos, né? Não tinham. E agora, porque eles não eliminaram lá atrás, quando eles tiveram oportunidade, agora esse gigante está desafiando eles. E aí? Pausa aqui, verso 12. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Olha só. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Gente, 40 dias. Foram 40 dias que esse gigante ficou se apresentando diante do exército israelita aqui. E ninguém ainda havia se prontificado. Verso 17. Um dia, Jessé disse a Davi: Leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícia deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Gente, a mesma situação aqui. Jessé mandando o filho mais novo, Davi, ir ver como tá os irmãos e trazer notícia. Isso lembra vocês de algo? Tem que lembrar, gente. A mesma situação que a gente leu lá em Gênesis, quando Jacó também manda, eu acabei de falar aqui, José, também ir lá ver como estavam os seus irmãos e trazer notícia. A mesma situação. Verso 20. Davi deixou as ovelhas com outro pastor. Ai, Davi era sensacional, né? Não deixou as ovelhas desamparadas, mas deixou com outro pastor. E na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado.
chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Ai, querido. Show. Saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Já era habitual. Já era algo que virou hábito. Hábito é o quê? É algo que acontece todos os dias. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir, apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntaram uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ai, sensacional! Os soldados repetiram o que tinham dito e afirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso. O que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então, foi até os outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Uau, gente, sensacional. Olha só. Briguinha de irmão, né? A mesma, olha só, a inveja. A inveja, porque Eliabe já tinha passado por aquele constrangimento de se apresentar a Samuel e ser rejeitado, né? Daí agora o seu irmão, simples pastor de ovelha, nunca tinha vindo à guerra. Simples pastor de ovelha. Ele vê ele conversando com os soldados e tendo um discurso que eles não tinham feito ainda. O discurso de Davi, a fala de Davi foi: afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ei! Que situação é essa que se coloca maior do que o Deus que você tem? Você está dando mais crédito às situações que estão à sua volta? Ou você está confiando no Deus vivo, todo-poderoso, que fez os céus e a terra, que abriu o mar vermelho, que tirou o seu povo das mãos de Faraó com um braço forte, que sustentou o povo no deserto por 40 anos com maná, que fez milagres? Quem é o Deus da sua vida? As circunstâncias ou o Deus vivo e todo-poderoso? Qual é o seu discurso? O seu discurso é um posicionamento de medo, como a gente viu aqui? Eles estavam no exército, eles já lutavam, mas diante da circunstância, o texto diz que eles saíram com medo e falando: olha só o que esse homem está nos desafiando todos os dias. Olha só essa circunstância de novo, Senhor. Ai, de novo isso. De novo essa briga com meu marido, de novo essa circunstância financeira, de novo essa enfermidade. Olha, já virou hábito. Por quê? Por que é um hábito? Por que já está comum algumas circunstâncias, algumas situações? Porque ao invés de você acreditar em Deus e dizer quem é essa situação para se levantar contra o Deus Todo-Poderoso. Porque quando algo se levanta contra a nossa vida,
Se nós estamos em Cristo, nós temos que entender que nós estamos escondidos em Cristo. Toda e qualquer situação se levanta contra o poder de Deus e não contra nós. Porque nós estamos nele. E o nosso Deus é o nosso general de guerra. Nós estamos nele. E aí Davi aqui tem essa discussãozinha ali, né? Aliás, ele não discute, ele só faz uma pergunta pro irmão. Tá, o que eu fiz? Eu só fiz uma pergunta. E ele vira as costas pro irmão e não fica dando explicação pro irmão. Meu Deus, sensacional isso. Não fique dando explicação para quem não acredita em você. Não fique se justificando. Não perca seu tempo dando explicação. Aí, verso 32. Davi mata Golias. O rei Saul mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra este filisteu e vencer. É apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a juventude. Meu Deus! Agora Davi vê o seu rei menosprezando ele. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Uau! Gente, olha que sensacional. Olha o que Davi fala para ele. Eu já venci um urso e um leão. Alguém sabia? A gente não viu aqui. A gente não viu descrito, contando que Davi tinha vencido esse urso e esse leão. Sabe por quê? Porque essa foi uma guerra secreta. Ninguém viu, mas Deus viu. Nós precisamos vencer as nossas guerras, vencer o urso e o leão do nosso secreto, da nossa vida ordinária, nas coisas simples, as guerras no secreto, aonde ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém fica sabendo. Mas Deus fica sabendo. Deus vê, Deus está conosco. E vencer no secreto nos capacita e nos habilita para a exposição. Davi só teve coragem de se colocar nessa situação porque ele sabia que Deus era com ele. O Deus que o ajudou a vencer o leão e o urso. Gente, imagina. Um menino pastor lutar contra um urso e um leão. Eu tenho, né? Se a gente for ver, eu tenho medo de cachorro. Até, né? Os cachorros, a gente tem medo, gente. Olha só. Ele lutou contra um urso e um leão e matou esse urso e esse leão. Então ele sabia que o Deus, ele fala, né? O Deus que me ajudou, agora vai vencer esse circunciso. Verso 38. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão
para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá, e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Sensacional! Hoje, o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e ele entregará vocês em minhas mãos. A batalha é do Senhor. A música, eu sou muito musical, né, gente? Essa é uma música da minha amiga Ana Paula Valadão. A batalha é do Senhor. Minha amiga não, gente, é brincadeira. Verso 48. Quando o filisteu se aproximou para atacar Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o filisteu e o matou apenas com uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Meu Deus, gente, sensacional. Israel derrota os filisteus. Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate, até os portões de Ecrom. E os corpos dos filisteus mortos e feridos ficaram espalhados pelo caminho de Saarim até Gate e Ecrom. Então, o exército israelita voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus. Davi levou a cabeça do filisteu até Jerusalém, mas guardou as armas dele em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi sair para lutar contra os filisteus, perguntou a Abner, o comandante de seu exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Não faço ideia, ó rei, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele, ordenou. Assim que Davi voltou, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Ele ainda carregava a cabeça do filisteu em suas mãos. Saul perguntou: quem é seu pai, meu rapaz? E Davi respondeu: sou filho de Jessé, que vive em Belém. Amém. Até aí, sensacional, né, gente? Essa história é muito conhecida, né? De muitas pessoas conhecem essa história, mas às vezes não conhecem os detalhes dessa história, né? Do quanto que Davi teve que vencer, o quanto é uma história de identidade, né, gente? Essa história, esse versículo, esse capítulo 17, é um capítulo incrível para trabalhar sobre a nossa identidade. Antes aqui a gente já viu que Davi estava lá, esquecido até pelo seu pai. Enquanto ele cuidava das ovelhas e tinha um homem do Senhor na sua casa, ele não chamou ele. Ele já foi rejeitado ali. E aí agora, quando ele chega ali para ver seus irmãos, o seu irmão menospreza ele. Menospreza aquilo que ele faz. Por que você está fazendo aqui? Por que você não está lá cuidando das suas poucas ovelhas, como quem diz? O que você faz não é significante, não é relevante. Pessoas acham que o ordinário, né? Quero falar aqui agora com mulheres. Talvez, mulheres, você acha que cuidar da sua casa, limpar, né? Limpar bem limpinha a sua casa, fazer uma comida, colocar a mesa, lavar roupa, dobrar, coisas ordinárias que aos olhos de outros são pequenas coisas. E você acha que nunca isso vai ser usado para nada?
Não duvide. A gente viu no livro de Juízes, quando o inimigo foi atacar e Débora era a juíza e ela falou que o inimigo seria entregue, seria vencido por uma mulher, Jael. Jael venceu o inimigo com um copo de leite. Deu a ele um copo de leite. Algo simples, do ordinário. E aí ela era, né, uma mulher que construía tendas. Algo simples. E ela pegou a ferramenta que ela tinha, cravou na fronte do inimigo. Matou o inimigo dentro da sua casa. Então não menospreze aquilo que Deus confiou às suas mãos. Se você for dedicada, ei homem, se você também for dedicado nas pequenas coisas, o Senhor vai te capacitar para vencer o inimigo quando ele chegar. Para vencer as circunstâncias difíceis quando ela chegar. Para vencer o dia mau. Enquanto não chega, continue afiando o seu machado. Continue sendo fiel, fazendo para o Senhor, assim como Davi, e vença suas guerras no secreto. Vença. Vença com o Senhor. E quando você estiver preparado, o Senhor vai te expor. Mas não queira se expor sem estar pronto. Aqueles jovens, bonitos, valentões, estavam ali para guerrear, mas não tiveram coragem de enfrentar o inimigo. Enquanto que Davi, que estava lá, escondido, cuidando das ovelhas, ele sim estava sendo treinado, matando urso e leão, sendo treinado para matar, sozinho, com o Senhor, um gigante. Amém? Então seja encorajado hoje por essa palavra. Agradeça pelas pequenas coisas, pelo seu ordinário, por aquilo que o Senhor tem te dado. Seja fiel, porque o Senhor está te preparando. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor é conosco e quando algo se levanta contra nós, está se levantando contra o Senhor. Então, Senhor, que o nosso coração possa descansar e que o nosso coração venha a ser um coração grato e obediente ao Senhor. Que nós venhamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor já tem colocado em nossas mãos, como treinamento, como um meio de nos preparar para os dias de batalha, para os dias maus. Que nós não venhamos ser negligentes, mas que nós venhamos ser fiéis ao Senhor nas pequenas coisas e, acima de tudo, confiar que o Senhor está cuidando de nós. E que no nome do Senhor, no nome de Jesus, o nome que foi nos dado para pisar sobre serpentes e escorpiões, para orar, para desfazer as obras do mal, nós podemos agir, nós podemos, porque o Senhor nos chamou para desfazer as obras do mal. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Grata por essa palavra, por esse encorajamento do Senhor. E é em nome de Jesus que cada pessoa aqui se sinta, se veja agora, não é sobre sentir, é sobre crer. Que cada pessoa que tome posse creia na palavra do Senhor. E confie, não em suas próprias habilidades, mas confie na força que vem da parte do Senhor. Na capacitação que vem do alto. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, beijo no coração de vocês. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente às 9 horas. Essa live vai lá para o YouTube. Depois você pode ir lá assistir novamente, curtir, compartilhar, para propagar a palavra de Deus a mais pessoas. Beijo, tchau, até!